O fim de tarde era só mais um na rodoviária. Mas enquanto todos apressavam o passo para embarcar ou partir, uma jovem com olhar doce e coração leve parou diante de uma cena que ninguém mais quis ver. Uma menininha, sozinha, olhos vermelhos de tanto chorar. E foi ali, entre barulhos de ônibus e gente com pressa, que Carolina, pura aos 18, ajoelhou-se no chão sujo, sem medo de se manchar. Ela estendeu a mão com ternura e, sem saber, tocou não só o coração daquela criança, mas o de um homem poderoso que observava de longe, sem conseguir desviar os olhos. O que aquele milionário faria em seguida mudaria o destino dos três para sempre. E se essa história apareceu para você justo hoje, talvez não seja por acaso. Talvez Deus esteja te lembrando que, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce nos gestos mais simples, e que os encontros certos acontecem quando menos se espera. Antes da gente continuar, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Comenta aqui seu nome e cidade. Quero mandar um abraço especial no próximo vídeo. Aqui no canal, cada história começa de um jeito, mas todas terminam com amor. A rodoviária de São Paulo fervilhava naquela tarde de quarta-feira. Pessoas apressadas corriam para não perder seus ônibus, vendedores ambulantes anunciavam seus produtos, e o barulho constante de malas sendo arrastadas misturava-se às vozes no sistema de som anunciando partidas e chegadas. Em meio a todo esse caos, Carolina Almeida, 25 anos, cabelos castanhos presos em um coque despretensioso, observava atentamente os arredores enquanto esperava o ônibus que a levaria de volta para casa após um dia exaustivo. Carolina trabalhava como professora voluntária em uma ONG que atendia crianças carentes na periferia da cidade. Recém-formada em pedagogia, dedicava-se de corpo e alma àquelas crianças, enxergando potencial onde outros viam apenas desamparo. Seu salário mal cobria suas despesas básicas, mas a satisfação de fazer diferença na vida daqueles pequenos compensava qualquer dificuldade financeira. Foi então que seus olhos captaram uma cena incomum. Sentada sozinha em um banco afastado, uma garotinha de aproximadamente 7 anos abraçava uma pequena mochila desgastada, os olhos fixos em um caderno onde rabiscava intensamente. Seus cabelos escuros caíam sobre o rosto como uma cortina protetora, e seu vestido, embora limpo, mostrava sinais de uso prolongado. O que mais chamou a atenção de Carolina, porém, foi o fato da menina estar completamente sozinha há pelo menos 20 minutos, sem nenhum adulto por perto. Estranho, pensou Carolina, checando o relógio. Seu ônibus só chegaria em 40 minutos. Movida por aquela intuição que sempre a guiava em seu trabalho com crianças, Carolina pegou sua bolsa e caminhou lentamente em direção à garotinha. Oi, tudo bem? Carolina perguntou suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Posso sentar aqui com você? A criança não respondeu, nem mesmo ergueu os olhos do caderno. Seus dedos pequenos apertaram com mais força o lápis com que desenhava, mas continuou em silêncio, como se Carolina nem estivesse ali. Meu nome é Carolina, sou professora. Gosto muito de desenhar também. Continuou ela, sem se deixar desencorajar pelo silêncio. Posso ver o que você está desenhando? Nenhuma resposta, apenas o movimento contínuo do lápis no papel. Carolina notou que os desenhos eram sombrios. Figuras escuras e traços pesados preenchiam a página. Você está esperando alguém? Tentou novamente. Sua mãe ou seu pai vão demorar para chegar? Ao mencionar mãe, Carolina percebeu um leve tremor nas mãos da menina, que parou brevemente de desenhar antes de continuar com ainda mais intensidade. Aquela reação despertou os alarmes internos de Carolina. Em seus anos trabalhando com crianças vulneráveis, aprendera a reconhecer sinais de trauma. O que Carolina não sabia era que a poucos metros dali, um homem observava atentamente a interação. Eduardo Menezes, 38 anos, usava um terno impecavelmente cortado que contrastava com sua expressão tensa e cansada. Do lado oposto da rodoviária, ele acompanhava cada movimento de Carolina e da garotinha, enquanto fingia estar absorto em seu smartphone de última geração.
De volta ao banco, Carolina decidiu mudar de abordagem. Sabe, eu também gosto de desenhar quando estou triste ou preocupada, comentou ela, tirando um pequeno bloco de notas de sua bolsa. Às vezes é mais fácil colocar no papel o que sentimos do que falar. Carolina começou a desenhar um simples pássaro, fazendo questão de que a menina pudesse ver o processo. Para sua surpresa, a garotinha interrompeu seu próprio desenho para observar o dela. Você gosta de pássaros? Perguntou Carolina, aproveitando o momento de atenção. A criança não respondeu verbalmente, mas fez um pequeno movimento afirmativo com a cabeça. O primeiro reconhecimento da presença de Carolina. Que bom! Eu adoro pássaros. Eles são livres para voar para onde quiserem, continuou Carolina, adicionando detalhes ao desenho. Este aqui está voando para sua casa. Você acha que deveria desenhar uma casinha para ele? Outro leve aceno, quase imperceptível. Carolina sorriu internamente, reconhecendo o progresso. Quer me ajudar? Você pode desenhar a casa. Após um momento de hesitação, a menina aceitou o bloco de notas que Carolina oferecia e começou a desenhar uma pequena casa ao lado do pássaro. Seus traços eram surpreendentemente detalhados para uma criança tão jovem. Você desenha muito bem, elogiou Carolina sinceramente. Como você se chama? Silêncio novamente. A menina continuou desenhando, agora adicionando uma árvore ao lado da casa. Tudo bem se não quiser me dizer agora, Carolina reassegurou. Às vezes também não quero falar com pessoas que acabei de conhecer. Do outro lado da rodoviária, Eduardo Menezes observava a cena com crescente interesse. Seus olhos atentos não perdiam um único detalhe da interação entre a jovem desconhecida e a garotinha. Ele notou como a mulher não forçava a conversa, respeitando o espaço e o silêncio da criança, algo que ele mesmo não havia conseguido fazer nas últimas semanas. Carolina percebeu que na mochila desgastada da menina havia uma pequena etiqueta de identificação. O nome Sofia estava escrito em letras já desbotadas. Seu nome é Sofia? Arriscou Carolina, apontando discretamente para a etiqueta. A menina olhou para a mochila com uma expressão estranha, quase de confusão, mas não negou nem confirmou. É um nome muito bonito, continuou Carolina. Você está com fome, Sofia? Tenho um sanduíche aqui na minha bolsa. Pela primeira vez, a menina olhou diretamente para Carolina. Seus olhos grandes e castanhos estavam cheios de uma tristeza que parecia desproporcional para alguém tão jovem. Havia algo naquele olhar que partiu o coração de Carolina, uma mistura de medo, desconfiança e uma silenciosa súplica por ajuda. Está tudo bem, assegurou Carolina, abrindo sua lancheira e oferecendo metade de um sanduíche de queijo. Pode pegar, é para você. Com hesitação, a menina aceitou o alimento, comendo em pequenas mordidas enquanto continuava desenhando. Carolina notou que ela comia como quem não via comida há algum tempo, controlada, mas claramente faminta. Sofia, você está esperando alguém aqui? Tentou Carolina novamente. Já está ficando tarde. A menina simplesmente balançou a cabeça negativamente, sem olhar para cima. Você veio sozinha para a rodoviária? Insistiu Carolina, agora genuinamente preocupada. Outro aceno negativo. Alguém te trouxe e foi embora? Um leve tremor dos lábios da criança, seguido por um aceno quase imperceptível. Carolina sentiu um aperto no peito. Sua experiência na ONG havia lhe mostrado casos de abandono antes, mas cada nova situação a afetava profundamente. Está ficando tarde, comentou Carolina, olhando ao redor da rodoviária que começava a esvaziar. Acho que precisamos encontrar alguém que possa ajudar. Ao ouvir isso, a menina agarrou sua mochila com força, como se preparando para fugir. O medo em seus olhos era palpável. Ei, tudo bem, Carolina a tranquilizou rapidamente. Não vou te deixar sozinha, prometo. Só precisamos de ajuda para entender o que aconteceu, ok? A criança relaxou ligeiramente, mas manteve a mochila firmemente abraçada contra o peito. Vamos fazer assim, propôs Carolina. Vou comprar um chocolate quente para nós duas, e depois podemos pensar no que fazer, certo? Não vou te deixar sozinha nem por um segundo.
Para sua surpresa, a menina assentiu e até mesmo pegou a mão que Carolina oferecia. Aquele pequeno gesto de confiança significava muito. Foi nesse momento que Eduardo Menezes finalmente decidiu se aproximar. Caminhou determinadamente em direção às duas, seu olhar intenso fixo na cena. "Boa tarde", disse ele, sua voz grave surpreendendo Carolina. "Posso ter uma palavra com você?" Carolina instintivamente colocou-se entre o estranho e a criança, assumindo uma postura protetora. "Desculpe, mas estamos no meio de algo importante", respondeu ela com firmeza. "Se puder nos dar licença..." "É sobre a menina", insistiu Eduardo, baixando a voz. "Por favor, é urgente." A garotinha, ao ouvir a voz masculina, escondeu-se atrás de Carolina, agarrando-se à sua blusa como se sua vida dependesse disso. "Vejo que ela não me reconhece", comentou Eduardo com uma mistura de tristeza e resignação. "Mas preciso falar com você sobre ela." "Quem é você?" perguntou Carolina, mantendo a voz calma apesar da tensão crescente. Eduardo hesitou, olhando ao redor como se verificasse se estavam sendo observados. "Meu nome é Eduardo Menezes. E esta..." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Esta é Júlia, minha filha." Carolina franziu o senho, confusa. "Sua filha? Então por que ela está sozinha na rodoviária? E por que parece ter tanto medo de você?" "É complicado", respondeu Eduardo, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. "Júlia não me conhece. Na verdade, eu mesmo só descobri sobre sua existência há 3 semanas quando..." Ele hesitou novamente. "Quando sua mãe faleceu em um acidente." A revelação caiu como uma bomba. Carolina olhou para a menina. Júlia, não Sofia como havia pensado, que continuava escondida atrás dela, tremendo levemente. "Estou tentando obter a guarda legal", continuou Eduardo. "Mas ela estava vivendo com a tia, irmã da mãe, que claramente não a quer. Hoje de manhã recebi uma ligação da escola dizendo que Júlia não apareceu. Quando finalmente localizei a tia, ela admitiu ter deixado Júlia na rodoviária com dinheiro para uma passagem, dizendo que ela deveria ir encontrar o pai." A indignação tomou conta de Carolina. "Isso é abandono. Precisamos chamar as autoridades." "E vamos", confirmou Eduardo. "Mas primeiro..." Ele se ajoelhou para ficar na altura de Júlia, mantendo uma distância respeitosa. "Júlia, sei que você não me conhece e deve estar muito assustada. Prometo que vou cuidar de você e que nunca mais vai se sentir abandonada. Mas preciso que confie em mim, pelo menos um pouquinho. Pode fazer isso?" Júlia não respondeu, mantendo-se firmemente agarrada a Carolina. Eduardo levantou-se, um misto de frustração e tristeza em seu olhar. "Ela não falou uma palavra desde o acidente da mãe. Os médicos dizem que é trauma." Carolina assentiu, compreendendo a situação. Júlia havia sofrido perdas devastadoras em sequência. A mãe, a casa, e agora até mesmo a tia que, embora negligente, era sua única conexão com a vida anterior. "Senhor Menezes", começou Carolina, "entendo a situação, mas..." "Eduardo, por favor." "Eduardo", corrigiu ela, "se o que diz é verdade, precisamos agir com muito cuidado agora. Júlia claramente estabeleceu uma conexão comigo e está apavorada. Sugiro que vamos com calma." Eduardo observou a maneira como sua filha se agarrava à desconhecida e assentiu lentamente. "Vi como você conseguiu se aproximar dela. Em semanas tentando, não consegui nem mesmo um olhar direto", admitiu ele. "Por favor, poderia nos ajudar? Pelo menos acompanhar-nos à delegacia para formalizar a situação? Tenho todos os documentos comigo." Carolina olhou para Júlia, para seu rostinho assustado e olhos que imploravam para não ser abandonada novamente. Pensou em seu ônibus que logo chegaria, nos planos para a noite, no cansaço acumulado da semana. E então tomou sua decisão. "Vou ajudar", disse ela com determinação. "Mas vamos fazer isso no tempo dela, respeitando seus limites." Eduardo assentiu, um leve sorriso de alívio relaxando brevemente sua expressão tensa. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Você nem imagina o quanto isso significa." O que nenhum dos dois adultos poderia prever naquele momento
era como aquele encontro casual em uma rodoviária movimentada mudaria permanentemente o curso de suas vidas, e principalmente a de uma garotinha traumatizada que há semanas não conseguia encontrar sua voz. Após 3 horas na delegacia, preenchendo formulários e prestando depoimentos, Eduardo, Carolina e Júlia finalmente foram liberados. O conselho tutelar havia sido acionado, e com a documentação apresentada por Eduardo, certidão de nascimento com seu nome como pai, resultado de DNA e os documentos da mãe falecida, a guarda provisória foi concedida a ele enquanto o processo legal seguia seu curso. Durante todo o procedimento, Júlia não desgrudou de Carolina, recusando-se a ficar sozinha com Eduardo ou com qualquer assistente social. O vínculo de confiança estabelecido na rodoviária parecia ser a única âncora da menina naquele mar de estranhos e burocracias. "Agradeço muito sua ajuda", disse Eduardo, enquanto caminhavam para o estacionamento. "Sem você, esse processo teria sido ainda mais traumático para ela." Carolina sorriu, segurando firmemente a mão de Júlia. "Fico feliz em ajudar. Agora, se não se importa, vou chamar um táxi e..." "Por favor", interrompeu Eduardo. "Deixe-me levá-la para casa. É o mínimo que posso fazer depois de tudo." Carolina hesitou. Já passava das 10 da noite, e a perspectiva de esperar um táxi naquela região não era atraente. Além disso, Júlia começava a mostrar sinais claros de exaustão, seus olhinhos lutando para permanecerem abertos. "Tudo bem", concordou ela finalmente. O carro que os aguardava não era o que Carolina esperava. Em vez de um veículo ostensivo, Eduardo os conduziu até um sedã preto, elegante, mas discreto. Apenas os detalhes, o couro impecável dos bancos, o motorista uniformizado que abriu as portas, revelavam que não se tratava de um automóvel comum. "Podemos passar em um restaurante antes? Júlia provavelmente está com fome", sugeriu Eduardo enquanto entravam no veículo. Carolina notou que ele evitava fazer contato visual direto com a filha, como se temesse assustá-la ainda mais. "Acho que ela está exausta demais", respondeu, observando a menina que já cochilava, encostada em seu braço. "Talvez algo leve quando chegarmos a... Para onde estamos indo exatamente?" Eduardo hesitou brevemente. "Para minha casa. Preparei um quarto para Júlia, embora ela ainda não tenha passado uma noite sequer lá." A viagem durou cerca de 40 minutos, saindo do centro movimentado em direção a um bairro arborizado e exclusivo na zona sul da cidade. Conforme avançavam, as casas ficavam cada vez maiores e mais afastadas umas das outras, até chegarem a um portão imponente que se abriu automaticamente à aproximação do veículo. Carolina não conseguiu conter uma exclamação de surpresa quando avistou a residência. A mansão Menezes, iluminada estrategicamente por luzes externas, parecia saída de uma revista de arquitetura. 3 andares de linhas modernas e elegantes, circundados por jardins perfeitamente mantidos. "Você mora aqui sozinho?" perguntou ela, tentando não soar impressionada demais. "Na verdade, não", respondeu Eduardo enquanto o motorista estacionava. "Minha irmã Beatriz mora comigo, ou melhor, eu moro com ela. Esta é a casa da nossa família." Mal havia terminado de falar quando a porta principal se abriu, e uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos escuros presos em um coque severo e postura impecável, apareceu no portal. Seu olhar analítico percorreu rapidamente a cena, o irmão, a criança adormecida e a desconhecida desalinhada que a segurava. "Esta deve ser a menina", disse ela, sua voz controlada e formal. "Júlia", corrigiu Eduardo suavemente. "E esta é Carolina Almeida, que gentilmente nos ajudou hoje. Carolina, minha irmã, Beatriz Menezes." Beatriz acenou brevemente, seu olhar demorando-se em Carolina com uma mistura de curiosidade e cautela. "Entrem, por favor. Já é tarde." O interior da mansão era ainda mais impressionante. Pé direito duplo na entrada, obras de arte originais nas paredes, móveis que pareciam antiguidades valiosas coexistindo harmoniosamente com peças de design contemporâneo. Carolina sentiu-se imediatamente deslocada com suas roupas simples e gastas.
Imaginei que ela estaria com fome, comentou Beatriz, conduzindo-os a uma sala de jantar onde uma refeição leve estava servida. Embora não esperasse companhia adicional. O comentário não passou despercebido por Carolina, que sentiu o julgamento implícito. Não pretendo incomodar, apressou-se a dizer. Assim que Júlia estiver acomodada, chamarei um táxi. Não seja absurda, interveio Eduardo. É quase meia-noite. Preparamos o quarto de hóspedes. Você pode ficar esta noite e amanhã resolveremos tudo. Beatriz lançou um olhar surpreso ao irmão, claramente não consultada sobre este arranjo, mas limitou-se a pressionar os lábios em uma linha fina de desaprovação. Júlia despertou levemente quando tentaram transferi-la para uma cadeira. Seus olhinhos assustados percorreram o ambiente desconhecido até encontrarem Carolina, e só então ela relaxou minimamente. Está tudo bem, querida, assegurou Carolina. Vamos comer algo e depois descansar, tudo bem? A refeição transcorreu em um silêncio desconfortável. Júlia comeu pouco, apesar da beleza da apresentação dos pratos. Beatriz observava cada movimento da menina com uma expressão analítica, como quem estuda um objeto curioso. Eduardo alternava olhares entre a filha e Carolina, claramente tentando decifrar como a professora havia conquistado a confiança que ele tanto almejava. Então, senhorita Almeida, começou Beatriz finalmente. Eduardo mencionou que você é professora? Sim, trabalho em uma ONG na Zona Leste, respondeu Carolina. Atendemos crianças em situação de vulnerabilidade. Uma profissão nobre, comentou Beatriz, seu tom não coincidindo com as palavras. E certamente providencial para a nossa situação atual. Antes que Carolina pudesse responder, Eduardo interveio. Na verdade, estava pensando justamente nisso. Carolina, gostaria de lhe fazer uma proposta. Beatriz ergueu as sobrancelhas, mas permaneceu em silêncio. Júlia precisa de alguém com quem se sinta segura durante esta transição, continuou ele. E é evidente que você estabeleceu uma conexão com ela que nenhum de nós conseguiu até agora. Carolina começou a entender onde a conversa estava indo. Eduardo, eu gostaria de contratá-la como tutora particular de Júlia, prosseguiu ele. Pelo menos temporariamente, até que ela se ajuste à nova vida e consiga frequentar a escola regularmente. O silêncio que se seguiu foi denso. Beatriz estudava Carolina com intensidade renovada, como se reavaliasse uma possível ameaça. Júlia, alheia à tensão adulta, continuava mexendo na comida sem realmente comer. É uma oferta generosa, respondeu Carolina cuidadosamente, mas tenho compromissos com a ONG, com meus alunos. Pagarei o dobro do seu salário atual, afirmou Eduardo. E compensarei a ONG pela sua ausência com uma doação substancial para que possam contratar um substituto temporário. Carolina piscou, surpresa com a objetividade da proposta. Não é apenas uma questão financeira. Considere a situação da Júlia, insistiu Eduardo baixando a voz. Ela perdeu a mãe, foi abandonada pela tia e agora está em um ambiente completamente estranho. Você é o único porto seguro que ela encontrou em semanas. O argumento atingiu Carolina exatamente onde ela era mais vulnerável. Sua dedicação às crianças necessitadas. Olhou para Júlia, que agora a observava com aqueles olhos grandes e assustados, como se temesse ser abandonada novamente. Poderíamos começar com um período de teste, sugeriu Eduardo, percebendo sua hesitação. 1 mês. Se não funcionar para qualquer uma das partes, sem ressentimentos. Eduardo, interferiu Beatriz finalmente. Não acha que estamos nos precipitando? Mal conhecemos a senhorita Almeida. Exatamente o contrário, rebateu ele. Estamos atrasados. Júlia está conosco há 3 semanas, e esta é a primeira vez que ela permite qualquer aproximação. Beatriz suspirou, claramente contrariada, mas não insistiu. Como quiser. Afinal, é sua filha. A hesitação antes da palavra filha não passou despercebida. Carolina respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Seu instinto lhe dizia para ajudar aquela criança traumatizada, mas também reconhecia a complexidade da situação. Entrar na vida de uma família abastada, com dinâmicas claramente complicadas,
como uma outsider. 1 mês, concordou finalmente. Mas preciso de um dia para organizar tudo na ONG e buscar algumas coisas em casa. O alívio no rosto de Eduardo foi imenso. Claro, o que precisar. Amanhã meu motorista a levará onde for necessário e à tarde poderá se instalar. Após a refeição, uma governanta de meia-idade chamada Marta apareceu para mostrar os quartos. Júlia, exausta, mal conseguia manter os olhos abertos, mas agarrou-se firmemente à mão de Carolina quando tentaram separá-las. Talvez seja melhor eu ficar com ela esta noite, sugeriu Carolina, notando o pânico crescente nos olhos da menina. Só até ela se sentir segura. Eduardo assentiu, ignorando o olhar desaprovador de Beatriz. Marta, leve-as para o quarto preparado para Júlia, por favor. E providencie roupas de dormir para ambas. O quarto destinado a Júlia era um sonho infantil materializado. Amplo, com uma cama dossel, estantes repletas de livros e brinquedos cuidadosamente selecionados. Uma porta lateral levava a um banheiro privativo com banheira. Tudo em tons suaves de lilás e branco. Eduardo preparou tudo pessoalmente, comentou Marta enquanto entregava as roupas de dormir. Pesquisou sobre decoração infantil por semanas. Carolina sentiu um nó na garganta ao imaginar aquele homem poderoso e sério escolhendo minuciosamente cada detalhe, esperando ansiosamente por uma filha que mal o reconhecia. Depois de um banho rápido e da troca de roupas, Carolina e Júlia deitaram-se na enorme cama. A menina aconchegou-se contra ela, como um filhote buscando proteção. Vai ficar tudo bem, Júlia, sussurrou Carolina, acariciando os cabelos escuros da criança. Eu prometo. A resposta foi um aperto mais forte, as mãozinhas de Júlia segurando firmemente a camisola emprestada de Carolina, como se temesse que ela pudesse desaparecer durante a noite. Na manhã seguinte, Carolina acordou com a luz suave que entrava pelas cortinas entreabertas. Por um momento, sentiu-se desorientada no ambiente luxuoso, até que os eventos do dia anterior voltaram à sua memória. Júlia ainda dormia profundamente ao seu lado, o rostinho finalmente relaxado no sono. Uma batida suave na porta anunciou Marta, trazendo uma bandeja com café da manhã e roupas limpas. O senhor Menezes pediu para informar que o motorista estará à sua disposição quando estiver pronta, disse ela em voz baixa, colocando a bandeja sobre uma mesinha. A senhorita Beatriz saiu cedo para reuniões e voltará à tarde. Obrigada, Marta, respondeu Carolina. Júlia já tomou café da manhã aqui antes. A governanta balançou a cabeça. Na verdade, senhorita, esta é a primeira vez que ela dorme neste quarto. Nas outras noites, ficava no quarto de hóspedes e mal tocava na comida. A revelação surpreendeu Carolina. Onde está Eduardo? Quero dizer, o senhor Menezes. No escritório. Pediu para avisá-lo quando acordassem. Após Marta sair, Carolina observou Júlia dormir, processando a magnitude do que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, sua vida havia dado uma guinada completa. De professora em uma ONG da periferia, a tutora particular em uma mansão, responsável por uma criança traumatizada que era filha recém-descoberta de um empresário milionário. Júlia despertou lentamente, seus olhos demonstrando momentânea confusão antes de encontrarem Carolina. Um pequeno sorriso, o primeiro que Carolina via, surgiu em seus lábios, iluminando seu rostinho por um breve segundo antes de desaparecer. Bom dia, pequena, sorriu Carolina. Olha que delícia de café da manhã temos aqui. Enquanto comiam, Carolina percebeu desenhos espalhados sobre uma escrivaninha no canto do quarto. Aproximando-se, notou que eram todos semelhantes. Uma mulher de cabelos longos segurando a mão de uma menina pequena. Em alguns, havia também uma figura escura e distante, observando. São lindos, comentou, mostrando que havia notado os desenhos. É você e sua mãe? Júlia olhou para os desenhos e assentiu levemente. Sua forma silenciosa de comunicação. E quem é esta pessoa aqui atrás? Perguntou Carolina suavemente, apontando para a figura sombreada. Júlia fitou o desenho longamente, então pegou um lápis e desenhou sobre a figura escura, riscando-a com força até que ficasse completamente coberta de preto. O gesto preocupou Carolina.
Seria aquela figura Eduardo? O que teria acontecido entre ele e a mãe de Júlia para gerar tal reação? Suas reflexões foram interrompidas por outra batida na porta. Eduardo entrou, vestindo roupas mais casuais que no dia anterior, calça jeans de grife e camisa polo, mas ainda assim elegante. "Bom dia", disse ele, mantendo-se a uma distância respeitosa. "Dormiram bem?" "Sim, obrigada", respondeu Carolina, notando como Júlia imediatamente se retraiu com a presença do pai. "O quarto é maravilhoso." Eduardo sorriu, claramente satisfeito. Escolhi cada detalhe pensando no que uma menina da idade dela gostaria. Seu olhar recaiu sobre a filha, uma mistura de esperança e incerteza em seus olhos. "Bom dia, Júlia." A menina não respondeu, concentrando-se intensamente em sua xícara de chocolate. Eduardo suspirou quase imperceptivelmente, mas manteve o sorriso. "Bem, o motorista está à sua disposição, Carolina. Tome o tempo que precisar para resolver seus assuntos. Enquanto isso, Marta ficará com Júlia." Carolina percebeu o pânico imediato nos olhos da menina. "Na verdade, acho que seria melhor Júlia vir comigo. Uma mudança de ambiente poderia fazer bem, e assim ela não se sentiria abandonada novamente." A sugestão claramente não agradou Eduardo, que franziu o senho. "Não sei se é seguro. Se alguém da família da mãe dela a vir, ficaremos apenas na ONG e no meu apartamento", assegurou Carolina. "Prometo cuidar dela o tempo todo." Após um momento de reflexão, Eduardo concordou relutantemente. "Tudo bem, mas Jonas, o motorista, acompanhará vocês o tempo todo." 2 horas depois, Carolina havia explicado a situação na ONG, omitindo detalhes específicos, apenas mencionando uma oportunidade temporária com uma família que precisava de ajuda, e estava em seu pequeno apartamento no bairro do Tatuapé, coletando roupas e objetos pessoais. Júlia observava tudo com curiosidade, correndo os dedos pequenos pelas fotos de família nas prateleiras simples. "Esta sou eu quando tinha mais ou menos a sua idade", explicou Carolina, mostrando uma foto onde uma garotinha sorria sem os dentes da frente. "E estes são meus pais." Júlia estudou a foto atentamente, então apontou para outra onde Carolina abraçava um menino mais novo. "Esse era meu irmão Lucas", disse Carolina, sua voz suavizando. "Ele ficou muito doente quando era pequeno, e foi morar com as estrelas quando eu tinha 15 anos. A menina a olhou com uma compreensão surpreendente para sua idade. Então, para o espanto de Carolina, pegou sua mão e apertou levemente, um gesto de conforto, como se dissesse, "Também sei o que é perder alguém." Aquele pequeno momento de conexão confirmou para Carolina que havia tomado a decisão certa. De alguma forma, sentia que havia sido colocada no caminho daquela criança por uma razão maior que mera coincidência. Talvez, ao ajudar Júlia a encontrar sua voz novamente, também pudesse cicatrizar suas próprias feridas do passado. De volta à mansão, Menezes, no final da tarde, foram recebidas por Beatriz, que as aguardava no hall de entrada com uma expressão severa. "Bem-vindas de volta", disse ela formalmente. Eduardo foi chamado para uma reunião de emergência, mas pediu para informar que estará em casa para o jantar. Seus olhos recaíram sobre a mala simples de Carolina. "Marta já preparou o quarto adjacente ao de Júlia para você. Agora, se me permitem, temos alguns termos a discutir sobre sua permanência aqui, senhorita Almeida." O tom não deixava dúvidas. Por mais que Eduardo tivesse autoridade como pai de Júlia, era Beatriz quem comandava aquela casa. E claramente, ela tinha ressalvas sobre a nova arranjo. Carolina assentiu, preparando-se para o que seria, sem dúvida, uma conversa desafiadora. Ao seu lado, Júlia apertou sua mão mais forte, como se sentisse a tensão no ar, e temesse que sua nova protetora pudesse ser afastada dela. "Não se preocupe", sussurrou Carolina para a menina. "Não vou a lugar nenhum." Mas o olhar determinado de Beatriz sugeria que essa promessa poderia ser mais difícil de cumprir do que Carolina imaginava. A reunião com Beatriz ocorreu em uma sala que servia como escritório pessoal dela, um ambiente meticulosamente organizado, com estantes de livros alinhados por tamanho e cor,
e uma escrivaninha de mogno com apenas o essencial perfeitamente disposto sobre ela. Carolina sentou-se na cadeira indicada, enquanto Júlia permanecia ao seu lado, recusando-se a soltá-la mesmo por um instante. Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas, começou Beatriz, sentando-se com postura rígida atrás da escrivaninha. Esta casa tem regras e tradições que existem há gerações. A família Menezes construiu uma reputação que preza pela discrição e excelência. Carolina assentiu, mantendo-se em silêncio. Você foi contratada como tutora de Júlia, não como membro da família, continuou Beatriz, seu olhar deslizando brevemente para as mãos unidas de Carolina e da menina. Isso significa que há limites profissionais a serem mantidos. Compreendo perfeitamente, respondeu Carolina com calma. Excelente. Então entenderá que suas refeições serão servidas com Júlia em horários específicos, geralmente separados das nossas, exceto quando Eduardo solicitar o contrário. Você terá acesso limitado às áreas comuns da casa, concentrando-se no quarto de Júlia, na sala de estudos e no jardim, quando apropriado. Carolina percebeu que estava sendo tratada explicitamente como funcionária, não como convidada. Entendo. Meu foco é ajudar Júlia a se adaptar e eventualmente retomar os estudos normais. Precisamente, concordou Beatriz, sua expressão suavizando minimamente. Espero que compreenda que estas medidas não são pessoais. É apenas... Meu irmão tem um coração generoso, mas às vezes não considera todas as implicações de suas decisões impulsivas. O significado implícito era claro. Beatriz suspeitava que Carolina pudesse estar interessada em Eduardo por motivos financeiros. A insinuação doeu, mas Carolina optou por não demonstrar. Meu único interesse é o bem-estar de Júlia, afirmou com firmeza. E, honestamente, acredito que ela precisa sentir-se parte da família, não isolada conosco. Ela precisará se aproximar do pai, eventualmente. Beatriz estudou-a por alguns instantes. Isso acontecerá naturalmente no devido tempo. Por enquanto, vamos nos concentrar em estabelecer uma rotina estável. Ela entregou uma pasta a Carolina. Aqui está o cronograma que preparei para as próximas semanas, incluindo horários de aulas, refeições e atividades apropriadas. Carolina abriu a pasta, encontrando um itinerário rigidamente estruturado que ocupava cada hora do dia de Júlia, com atividades educacionais, deixando pouquíssimo espaço para brincadeiras ou descanso. Parece intenso para uma criança que acabou de passar por traumas significativos, comentou cuidadosamente. A estrutura proporciona segurança, rebateu Beatriz. Foi assim que fomos criados, e tanto Eduardo quanto eu nos saímos muito bem. Carolina estava prestes a argumentar quando Júlia, que estivera folheando a pasta com ela, surpreendentemente pegou um lápis da escrivaninha e riscou várias linhas do cronograma, particularmente aquelas que mencionavam estudo disciplinar e prática de etiqueta. Beatriz arregalou os olhos, claramente chocada com a audácia. O que ela está fazendo? Expressando sua opinião, respondeu Carolina, tentando não sorrir. Algo que provavelmente não teve oportunidade de fazer recentemente. A troca de olhares que se seguiu foi tensa, mas foi interrompida quando Marta bateu à porta, anunciando que o jantar seria servido em 30 minutos e que Eduardo havia chegado. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que, para a decepção de Beatriz, não seguia exatamente o cronograma proposto. Carolina implementou uma abordagem mais suave, alternando períodos curtos de estudo com atividades criativas e momentos de brincadeira livre. Júlia continuava sem falar, mas sua comunicação não verbal evoluía rapidamente. Desenvolveram um sistema de gestos, expressões faciais e desenhos que permitiam à menina expressar necessidades básicas e até mesmo emoções mais complexas. Eduardo, sempre ocupado com reuniões e ligações, fazia questão de reservar pelo menos 1 hora por dia, exclusivamente para Júlia. Embora essas tentativas de aproximação geralmente terminassem em silêncios desconfortáveis, com a menina se retraindo em sua presença. Numa tarde particularmente ensolarada, cerca de 10 dias após a chegada de Carolina,
ela decidiu implementar uma atividade diferente, inspirada em técnicas que usava com crianças traumatizadas na ONG. Vamos fazer algo divertido hoje, anunciou, conduzindo Júlia até o jardim com uma caixa de materiais. Escolheu cuidadosamente um espaço amplo e aberto, longe das janelas da casa de onde Beatriz frequentemente os observava. No centro do gramado, Carolina estendeu uma grande lona plástica e organizou potes de tinta não tóxica, pincéis de diversos tamanhos e várias folhas grandes de papel. Isto se chama pintura expressiva, explicou, removendo seus próprios sapatos e sentando-se na lona. Não tem regras, não tem certo ou errado, é apenas você, a tinta e o que seu coração quer dizer. Júlia observou curiosamente enquanto Carolina despejava tinta em uma bandeja rasa, mergulhava os pés descalços e começava a caminhar sobre o papel, deixando pegadas coloridas. O rosto da menina se iluminou com um sorriso genuíno, o segundo que Carolina testemunhava. Sem hesitar, Júlia removeu os sapatinhos e meias, praticamente pulando na bandeja de tinta azul. Logo, estava dançando sobre o papel, seus pequenos pés criando padrões e formas, enquanto seu corpo se movia com uma liberdade que Carolina ainda não tinha presenciado. Foi então que Eduardo apareceu no jardim, ainda vestindo o terno da reunião matinal. Parou à distância, observando a cena com uma expressão indescritível. "Olá", chamou Carolina, notando sua presença. "Estamos fazendo arte expressiva. Quer se juntar a nós?" Eduardo olhou para seu traje impecável, depois para o papel manchado de tinta e para Júlia, que agora congelara no lugar, todo o entusiasmo anterior evaporando instantaneamente. "Eu não deveria... Tenho outra reunião em 20 minutos", respondeu ele, visivelmente dividido. Carolina notou a decepção nos olhos de Júlia e decidiu arriscar. "Apenas 5 minutos? Mesmo grandes empresários precisam de uma pausa criativa ocasionalmente." Para sua surpresa, Eduardo hesitou apenas brevemente antes de remover o paletó e pendurá-lo cuidadosamente em um banco próximo. Em seguida, para completo espanto de Carolina, ele retirou os sapatos italianos perfeitamente polidos e os colocou ao lado do paletó, arregaçando as mangas da camisa branca. "Só 5 minutos", advertiu, aproximando-se da lona. "E provavelmente serei terrível nisso." Carolina sorriu, entregando-lhe uma bandeja com tinta vermelha. "Não existe terrível em arte expressiva. Existe apenas expressão." Os primeiros passos de Eduardo foram hesitantes, quase tímidos, tão diferentes do homem confiante que comandava uma empresa. Mas logo ele estava criando seus próprios padrões no papel, ocasionalmente olhando para Júlia, que observava suas ações com intenso interesse. Em um movimento espontâneo, Carolina pegou a mão de Júlia e a guiou para perto de onde Eduardo pintava. Por um breve momento, pai e filha trabalharam em extremidades opostas do mesmo papel, conectados pela arte, mesmo que ainda separados pelo espaço emocional entre eles. Os 5 minutos transformou-se em 15, e só terminou quando o telefone de Eduardo tocou insistentemente. Ele saiu da experiência com os pés manchados de vermelho e uma expressão que misturava surpresa e satisfação. Isso foi inesperadamente terapêutico, admitiu, limpando os pés com as toalhas que Carolina previsivelmente trouxera. Arte costuma ser, sorriu ela. Obrigada por participar. Obrigado por insistir, respondeu ele, e por um momento, seus olhares se encontraram em uma conexão que foi além do profissional, um reconhecimento mútuo de algo novo e indefinido florescendo entre eles. O momento foi interrompido por Beatriz, que apareceu na porta da casa com expressão horrorizada ao ver o irmão descalço, com os pés manchados de tinta vermelha. Sua teleconferência com Tóquio começa em 10 minutos, alertou ela rigidamente. Estou indo, respondeu Eduardo, recuperando sua compostura profissional. Antes de partir, porém, ele se virou para Júlia e falou diretamente para ela. Algo raro. Gostei muito disso. Podemos fazer novamente qualquer dia desses.
Para espanto de todos, inclusive dela mesma, Júlia acenou afirmativamente com a cabeça, estabelecendo o primeiro ato voluntário de comunicação com o pai. Naquela noite, enquanto Carolina ajudava Júlia a preparar-se para dormir, a menina surpreendeu-a novamente. Em vez de escolher um dos muitos livros caros nas estantes, pegou seu caderno de desenhos e criou uma nova ilustração. 3 figuras de mãos dadas, uma pequena, uma média e uma grande, todas com os pés coloridos. É uma família linda, comentou Carolina, sentindo um aperto no peito ao pensar nas implicações. É você, seu pai e... Júlia apontou diretamente para Carolina, não deixando dúvidas sobre quem seria a terceira figura no desenho. Oh, querida. Carolina sentiu os olhos marejarem. Sou apenas sua tutora, lembra? Estou aqui para ajudá-la durante este período difícil. O olhar de Júlia comunicava claramente que discordava desta definição limitada. O desenho foi apenas o começo. Nos dias seguintes, Júlia começou a incluir Carolina em todas as representações de família que criava. Nos desenhos, nas brincadeiras com bonecas, até mesmo em um álbum de família que começou a montar usando recortes de revistas. Eduardo, notando esta tendência, parecia simultaneamente agradecido pela conexão que Júlia estabelecera e preocupado com as expectativas potencialmente irrealistas que poderiam estar se formando. Ela parece estar se apegando muito a você, comentou ele durante uma rara conversa particular, quando Júlia já estava dormindo. Estavam no pequeno terraço adjacente ao quarto da menina, compartilhando uma garrafa de vinho depois de um dia particularmente intenso, onde Júlia tivera uma crise de ansiedade após uma tempestade elétrica. É natural, respondeu Carolina. Sou provavelmente a primeira pessoa que permitiu que ela se expressasse livremente desde a perda da mãe. Eduardo contemplou o líquido em sua taça. E quanto a mim? Será que algum dia ela me aceitará como pai? A vulnerabilidade em sua voz tocou Carolina profundamente. Ela já está começando a aceitar. Você viu como ela respondeu durante a atividade de pintura. O trauma dela não desaparecerá da noite para o dia, mas estamos progredindo. Graças a você, reconheceu Eduardo, seu olhar encontrando o dela com intensidade. Não sei como agradecer por tudo que tem feito. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu Carolina automaticamente, embora soubesse que não era inteiramente verdade. Seu envolvimento com Júlia, e, ela admitia silenciosamente com Eduardo, havia ultrapassado há muito as fronteiras profissionais. Nós dois sabemos que vai além disso, disse ele como se lesse seus pensamentos. A questão é, o que fazemos a respeito? Antes que Carolina pudesse responder, foram interrompidos por um grito aterrador vindo do quarto de Júlia. Correram para dentro, encontrando a menina sentada na cama, olhos arregalados de pavor, seu pequeno corpo tremendo violentamente. Pesadelo, diagnosticou Carolina, imediatamente sentando-se na beira da cama e abraçando Júlia. Está tudo bem, querida. Foi só um sonho ruim. Eduardo permaneceu paralisado na porta, claramente desejando ajudar, mas incerto sobre como proceder. Algo na expressão aterrorizada de Júlia sugeria que o pesadelo poderia estar relacionado a ele. Venha, chamou Carolina suavemente, estendendo a mão. Ela precisa de nós dois agora. Hesitante, Eduardo aproximou-se e sentou-se na outra extremidade da cama. Estamos aqui, Júlia. Você está segura. Para surpresa de ambos, após alguns momentos de tensão, Júlia estendeu uma mãozinha trêmula na direção do pai. Eduardo a aceitou delicadamente, como se segurasse algo infinitamente precioso. Os três permaneceram assim por longos minutos. Carolina abraçando Júlia, que segurava a mão do pai, formando uma tríade imperfeita, mas significativa. Foi naquele exato momento, com a lua cheia iluminando o quarto através das cortinas entreabertas, que Júlia fez algo que nenhum deles esperava. Mamãe, sussurrou ela, sua voz rouca pelo desuso. Papai. A palavra mamãe claramente se referia a Carolina, enquanto a segunda era inequivocamente direcionada a Eduardo. Ambos os adultos congelaram, chocados não apenas pelo fato de Júlia finalmente falar, mas também pelas palavras específicas que escolhera.
Júlia. A voz de Eduardo falhou com emoção. Você falou. Carolina, igualmente impactada, tentou processar as implicações de ser chamada de mamãe por uma criança que conhecia há menos de 2 semanas. A palavra carregava tanto peso, tanta responsabilidade, tantas expectativas impossíveis. Querida, começou ela cuidadosamente, estou tão feliz em ouvir sua voz, mas lembre-se, eu sou Carolina, sua tutora e amiga. Sua mamãe está... Foi embora, completou Júlia, cada palavra parecendo exigir esforço imenso. Céu, como irmão. Eduardo olhou para Carolina, confuso pela referência. Meu irmão, explicou ela baixinho. Contei a ela que ele foi morar com as estrelas. Um entendimento silencioso passou entre eles. Júlia havia processado sua perda através do paralelo com a história de Carolina, encontrando um modelo para entender seu próprio luto. Sim, sua mamãe está no céu, confirmou Eduardo suavemente. Mas sempre vai amar você, onde quer que esteja. Fica, pediu Júlia, apertando a mão de Carolina e a de seu pai. 2. Fica. A simplicidade do pedido contrastava com sua complexidade emocional. Júlia estava essencialmente pedindo a ambos que permanecessem como suas figuras parentais. Eu não vou a lugar nenhum, assegurou Eduardo, sua voz embargada. Carolina hesitou. Seu contrato era temporário, estabelecido para 1 mês apenas. Fazer promessas que talvez não pudesse cumprir seria cruel. Ao mesmo tempo, negar qualquer garantia a uma criança que finalmente encontrava sua voz após tanto trauma parecia igualmente impensável. Estou aqui agora, ofereceu finalmente, encontrando um meio termo. E farei o possível para ajudar você durante todo o tempo que precisar. Esta resposta pareceu satisfazer Júlia, que aos poucos voltou a adormecer, ainda segurando as mãos de ambos. Quando finalmente a menina dormia profundamente, Eduardo olhou para Carolina sobre a pequena figura entre eles. Isso muda tudo, sussurrou. Eu sei, respondeu ela, igualmente baixo. Nenhum dos dois percebeu a silhueta de Beatriz na porta entreaberta, observando a cena com expressão enigmática antes de desaparecer silenciosamente pelo corredor. Na manhã seguinte, o café da manhã foi servido no jardim de inverno, um espaço encantador com paredes de vidro que permitiam a entrada abundante de luz natural. Para surpresa de Carolina, Beatriz havia instruído Marta a preparar a mesa para 4 pessoas, incluindo Carolina junto à família pela primeira vez. Júlia falou, anunciou Eduardo assim que Beatriz se juntou a eles. Ontem à noite, durante um pesadelo, Beatriz ergueu as sobrancelhas, sua expressão dividida entre o evidente prazer pela notícia e algo mais complexo quando seu olhar pousou em Carolina. Isso é extraordinário, disse finalmente. Certamente um progresso significativo. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera incomumente leve. Júlia, embora tenha falado apenas 2 palavras adicionais, sim e suco, parecia mais relaxada, ocasionalmente olhando para Carolina e Eduardo, como se confirmasse que ambos ainda estavam ali, cumprindo a promessa da noite anterior. Quando terminaram, Beatriz pediu um momento a sós com Carolina. Quero mostrar algo a você, disse ela, conduzindo-a até seu escritório. Carolina seguiu-a com apreensão, imaginando se estaria prestes a receber outro sermão sobre limites profissionais. Em vez disso, Beatriz entregou-lhe uma pasta fina contendo alguns documentos. Mandei investigá-la, declarou sem rodeios. Espero que entenda que é procedimento padrão para qualquer pessoa que entra em contato próximo com nossa família. Carolina sentiu uma onda de indignação. Isso é invasão de privacidade. É precaução, corrigiu Beatriz, especialmente considerando as circunstâncias incomuns de seu encontro com Júlia e como rapidamente você se integrou à nossa casa. Carolina abriu a pasta, encontrando detalhes sobre sua vida, histórico acadêmico, endereços anteriores, informações sobre sua família, até mesmo extratos bancários que evidenciavam sua situação financeira modesta. O que exatamente você esperava encontrar?
Perguntou, fechando a pasta com mais força que o necessário. Algum esquema elaborado para conhecer uma criança traumatizada em uma rodoviária e manipular meu caminho até sua família abastada? Precisamente, confirmou Beatriz sem se abalar. Não seria a primeira a tentar. Aquelas palavras atingiram Carolina como um soco. Então é isso que você pensa de mim? O que penso? Respondeu Beatriz, recostando-se em sua cadeira. É que você parece ser exatamente o que aparenta, uma jovem dedicada com histórico impecável de trabalho com crianças vulneráveis e sem nenhum indicativo de motivações ocultas. Carolina piscou, surpresa pela inesperada conclusão. No entanto, continuou Beatriz, seu tom endurecendo, também acredito que você está desenvolvendo sentimentos pelo meu irmão, e vice-versa. E isso complica significativamente uma situação já delicada. O rubor que subiu às faces de Carolina confirmou a observação mais efetivamente que qualquer negativa poderia ter feito. Júlia está se apegando a você como figura materna, prosseguiu Beatriz. Isso seria problemático o suficiente por si só, considerando a temporariedade de sua posição. Mas agora ela explicita esse desejo chamando-a de mamãe, enquanto você e Eduardo claramente estão... Não estamos fazendo nada inadequado, defendeu-se Carolina. Ainda, completou Beatriz, mas a direção é clara para qualquer observador. A questão é, você compreende as ramificações disso? O que acontecerá com Júlia quando você inevitavelmente for embora? A pergunta atingiu o âmago das próprias dúvidas de Carolina. Eu nunca faria nada para machucar Júlia, afirmou com convicção. Ela é minha prioridade absoluta neste momento. E meu irmão? Pressionou Beatriz. Ele também é sua prioridade? Carolina sentiu o rosto queimar. Meu relacionamento com Eduardo é estritamente profissional. Por enquanto, concedeu Beatriz. Apenas considere cuidadosamente seus próximos passos, senhorita Almeida. Há muito mais em jogo aqui do que você imagina. Com isso, ela indicou que a conversa estava encerrada, deixando Carolina com pensamentos tumultuados e a crescente consciência de que estava em águas muito mais profundas do que antecipara quando aceitou aquela proposta aparentemente simples de tutoria. Nos dias que se seguiram à conversa com Beatriz, Carolina sentiu uma mudança sutil na atmosfera da mansão. As refeições, antes servidas separadamente, agora incluíam-na regularmente à mesa familiar, embora a tensão permanecesse palpável. Eduardo parecia mais presente, reorganizando reuniões para passar tempo adicional com Júlia, que continuava a falar esparsamente. Palavras simples, frases curtas, sempre direcionadas a Carolina ou, menos frequentemente, a seu pai. A relação entre Carolina e Eduardo evoluía em silêncio, através de olhares prolongados durante o jantar, conversas noturnas no terraço após Júlia adormecer e uma crescente sintonia na forma como lidavam com a menina. Nunca discutiram explicitamente seus sentimentos, como se um acordo tácito existisse para priorizar o bem-estar de Júlia acima de qualquer possibilidade romântica. Foi durante um sábado ensolarado, aproximadamente 3 semanas após a chegada de Carolina, que o frágil equilíbrio começou a desmoronar. Eduardo havia planejado uma surpresa para Júlia, um pequeno piquenique próximo ao lago artificial nos fundos da propriedade. Carolina observava com genuína emoção enquanto ele explicava detalhadamente para Marta como preparar os sanduíches favoritos da filha, que tipos de frutas incluir, quais cobertores levar. Poderíamos aproveitar para ensinar Júlia a alimentar os peixes, sugeriu Carolina, ajudando a organizar a cesta. É uma ótima atividade sensorial. Excelente ideia, concordou Eduardo, seu rosto iluminando-se. Era fascinante como este homem, normalmente tão controlado e formal em seus ternos impecáveis, transformava-se completamente quando o assunto era Júlia. Hoje, usando jeans e uma simples camisa polo, parecia mais jovem, mais acessível. O piquenique foi um sucesso maior do que qualquer um poderia ter previsto. Júlia, que raramente demonstrava entusiasmo abertamente, corria pela margem do lago, espalhando migalhas para os peixes coloridos, rindo,
um som precioso que ambos estavam ouvindo com frequência crescente. "Olha, peixe grande!" exclamou ela, apontando para uma carpa alaranjada que se destacava entre as outras. "É uma carpa koi", explicou Eduardo, ajoelhando-se ao lado dela. "São peixes especiais vindos do Japão. Podem viver por mais de 100 anos, sabia?" "Mais velho que vovó?" perguntou Júlia, referindo-se à mãe de Eduardo e Beatriz, que conhecia apenas por retratos. Eduardo riu. "Muito mais velhos, sim." Carolina observava a interação com o coração cheio, capturando o momento em algumas fotos com seu celular simples. Era a primeira vez que via pai e filha conversando tão naturalmente, sem a habitual tensão ou desconforto. Enquanto Júlia continuava entretida com os peixes, Eduardo aproximou-se de Carolina, sentando-se no cobertor ao seu lado. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Pelo quê?" "Por isto." Ele gesticulou em direção a Júlia. "Por trazer minha filha de volta à vida. Por nos ensinar a sermos uma família." Algo na intensidade de seu olhar fez Carolina desviar os olhos. "Apenas mostrei ferramentas. Vocês dois fizeram o trabalho difícil." "Você fez muito mais que isso", insistiu Eduardo, sua mão encontrando a dela sobre o cobertor. "Você nos salvou." O momento foi interrompido por Júlia, que correu de volta para eles, jogando-se alegremente entre os dois. "Família", declarou ela com convicção, abraçando-os simultaneamente. Eduardo olhou para Carolina por cima da cabeça da filha, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Antes que qualquer palavra pudesse ser trocada, entretanto, o celular dele tocou insistentemente. Franzindo o senho, Eduardo verificou a tela. "É Beatriz. Preciso atender." Afastou-se alguns passos, sua postura gradualmente enrijecendo conforme a conversa avançava. Quando retornou, sua expressão havia se transformado. "Precisamos voltar para casa", anunciou, toda a leveza anterior desaparecida. "Agora." "Aconteceu algo?" perguntou Carolina, imediatamente preocupada. "Aparentemente temos visitantes inesperados." O pânico momentâneo nos olhos de Eduardo foi suficiente para Carolina compreender a gravidade da situação. Rapidamente recolheram os pertences do piquenique, com Eduardo carregando Júlia no colo, enquanto apressavam-se de volta à mansão. No hall de entrada, encontraram Beatriz em conversa tensa com um casal de meia-idade. A mulher, uma versão mais velha e severa da mãe de Júlia, a julgar pela semelhança. O homem, corpulento e de expressão fechada. "Ah, finalmente", disse a mulher ao vê-los, seu olhar fixando-se em Júlia. "Viemos buscar nossa sobrinha." Eduardo instintivamente apertou Júlia mais junto ao peito, enquanto a menina escondia o rosto em seu ombro. "Tia", sussurrou Júlia, sua voz tremendo de medo. "Má." A simplicidade da palavra contrastava com o peso de sua acusação. Carolina imediatamente posicionou-se ao lado de Eduardo, como uma barreira adicional entre Júlia e os recém-chegados. "Senhores Ribeiro", interveio Beatriz, mantendo a compostura. "Como explicava, meu irmão tem a guarda provisória de Júlia. Se desejam contestá-la, precisam fazê-lo pelos canais legais adequados." "Que é exatamente o que fizemos", respondeu o homem, estendendo um envelope. "Nosso advogado entrou com um pedido de revisão de custódia. Como parentes mais próximos de Clara, temos prioridade legal sobre um pai que nunca esteve presente." Eduardo abriu o envelope com uma mão, enquanto mantinha Júlia firmemente segura com a outra. Seu rosto empalideceu ao ler o conteúdo. "Alegam negligência e ambiente inapropriado", murmurou para Beatriz, que imediatamente pegou os documentos. "Ridículo!" exclamou ela após uma leitura rápida. "Estas alegações são completamente infundadas." "É mesmo?" desafiou a senhora Ribeiro, seu olhar voltando-se para Carolina. "E quem seria esta jovem? Outra funcionária da casa vivendo sob o mesmo teto que uma criança impressionável?" A insinuação era clara e cruel. Carolina sentiu o sangue ferver, mas manteve-se silenciosa, consciente de que qualquer reação emocional apenas prejudicaria a situação.
A senhorita Almeida é a tutora de Júlia, respondeu Eduardo friamente. Uma profissional qualificada. Interessante, comentou o senhor Ribeiro com sarcasmo. Considerando o comportamento da irmã de Clara, parece que você tem um padrão, Menezes. Eduardo enrijeceu visivelmente. Júlia, percebendo a crescente tensão, agarrou-se ainda mais forte ao pai. Acho que já ouvimos o suficiente, interveio Beatriz, sua voz cortante. Marta os acompanhará até a saída. Nossos advogados entrarão em contato com os seus. Não saímos sem pelo menos conversar com nossa sobrinha, insistiu a senhora Ribeiro, avançando um passo. Carolina instintivamente moveu-se para a frente, bloqueando seu caminho. Júlia está claramente assustada. Este não é o momento. E quem é você para decidir? Atacou a mulher. Pelo que sabemos, você é apenas mais uma oportunista aproveitando-se da situação. Clara mal esfriou no túmulo e já há outra se posicionando como mãe substituta. O golpe foi tão inesperado quanto eficaz. Carolina recuou, como se tivesse sido fisicamente atingida, enquanto Eduardo passava Júlia para seus braços e avançava para enfrentar o casal. Saiam da minha casa, agora, ordenou, sua voz perigosamente controlada. Qualquer comunicação futura será feita através de nossos advogados. Após a saída forçada do casal Ribeiro, um silêncio pesado se instalou no hall. Júlia tremia nos braços de Carolina, repetindo em um sussurro quase inaudível. Não deixa levar. Não deixa levar. Ninguém vai levá-la, querida, assegurou Carolina, acariciando seus cabelos. Prometo. Eduardo e Beatriz trocaram olhares preocupados. Então ele se aproximou, tocando gentilmente o ombro da filha. Por que não vai com Carolina até seu quarto? Talvez possam ler aquela história nova que compramos. Júlia assentiu, ainda agarrada a Carolina como se sua vida dependesse disso. Enquanto subiam as escadas, Carolina podia ouvir os murmúrios tensos da conversa que se iniciava entre os irmãos. Após acomodar Júlia, que finalmente adormeceu exausta pelo estresse emocional, Carolina retornou ao corredor, onde surpreendeu Eduardo e Beatriz em discussão acalorada. Exatamente o tipo de complicação que eu temia, dizia Beatriz. Agora estão usando o relacionamento de vocês como munição. Não existe relacionamento, rebateu Eduardo, embora seu tom carecesse de convicção. E mesmo que existisse, isso não é da conta deles. É da conta deles quando usam isso para questionar sua capacidade como pai, argumentou Beatriz. Os Ribeiro estão insinuando um padrão de comportamento, Eduardo. Primeiro Clara, agora Carolina. Duas mulheres de origens modestas que você trouxe para nossas vidas. O coração de Carolina congelou ao ouvir estas palavras. Eduardo nunca havia mencionado qualquer detalhe sobre seu relacionamento anterior com a mãe de Júlia. A implicação de que era um padrão recorrente lançava uma nova luz sobre tudo. Devemos reconsiderar a presença dela aqui, continuou Beatriz, sem perceber que Carolina podia ouvi-los. Pelo menos temporariamente, até que esta situação legal seja resolvida. Absolutamente não. A voz de Eduardo era firme. Carolina é a única pessoa com quem Júlia se sente segura. Afastá-la agora seria catastrófico. E se seu apego a ela for usado contra você no tribunal? E se... Carolina pigarreou deliberadamente, anunciando sua presença. Ambos viraram-se. Eduardo parecendo constrangido, Beatriz impassível como sempre. Júlia está dormindo, informou ela, tentando manter a voz neutra. Acho que todos precisamos conversar. Reuniram-se no escritório de Eduardo, um cômodo que refletia sua personalidade. Organizado, elegante, com livros cuidadosamente alinhados e algumas fotografias em porta-retratos de prata. Carolina notou que uma nova adição ocupava lugar de destaque na mesa. Uma foto de Júlia sorrindo no piquenique daquela manhã. Um momento de felicidade congelado antes que tudo desmoronasse. Os Ribeiro podem representar um problema sério, começou Beatriz sem rodeios. Eles têm um argumento legítimo como parentes maternos. Especialmente considerando que você só apareceu na vida de Júlia recentemente, Eduardo. Após a morte de Clara, complementou ele amargamente.
porque ela deliberadamente escondeu minha filha de mim por 7 anos. Carolina absorveu esta informação, as peças finalmente se encaixando. Você não sabia sobre Júlia até recentemente, constatou. Não como pergunta, mas como confirmação. Eduardo suspirou pesadamente. Clara e eu tivemos um relacionamento breve, anos atrás. Quando terminou, ela desapareceu completamente. Só descobri sobre Júlia quando o advogado de Clara me contatou após o acidente, informando que eu estava listado como pai na certidão de nascimento e que, segundo o testamento dela, a guarda deveria passar para mim. E os Ribeiros se opuseram desde o início, completou Beatriz. Eles nunca aprovaram o relacionamento de Clara com meu irmão. Questões de classe social, acrescentou, lançando um olhar significativo para Carolina. O que eles alegam exatamente nos documentos? Perguntou Carolina, tentando manter o foco prático. Que sou um pai negligente que delega o cuidado da filha a estranhos, respondeu Eduardo amargamente. Que exponho Júlia a relacionamentos inapropriados dentro da casa familiar, criando confusão emocional. Sua voz falhou ligeiramente. Que estou repetindo o mesmo padrão de comportamento que supostamente magoou Clara. Carolina sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Eles estão se referindo a mim. Entre outras coisas, confirmou Beatriz. Também questionam o trauma psicológico de Júlia não estar sendo adequadamente tratado por profissionais, apenas por uma tutora sem qualificações específicas em psicologia infantil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina finalmente compreendeu a gravidade completa da situação. Sua presença, que havia sido tão benéfica para Júlia, agora estava sendo usada como arma contra a guarda de Eduardo. Eu deveria ir embora, concluiu ela, as palavras saindo como se arrancadas. Pelo menos temporariamente. Não! A resposta veemente de Eduardo surpreendeu até mesmo Beatriz. Isso seria desastroso para Júlia. Ela acabou de começar a falar, a confiar, a construir uma rotina. Sua partida seria interpretada como mais um abandono. Concordo que seria difícil para Júlia, reconheceu Beatriz, surpreendendo Carolina. Mas precisamos considerar a estratégia legal. Talvez um afastamento temporário, enquanto implementamos terapia formal com um profissional certificado. E damos aos Ribeiro exatamente o que eles querem, completou Eduardo. Admitir que estávamos errados e que Júlia não estava recebendo o cuidado adequado. Carolina levantou-se, incapaz de permanecer sentada com a turbulência de emoções que a consumia. E se eu realmente não estiver qualificada? E se estiver fazendo mais mal do que bem? A insegurança que sempre escondera cuidadosamente finalmente emergiu. Os comentários cruéis da senhora Ribeiro sobre ser uma oportunista e uma mãe substituta haviam atingido nervos expostos que nem mesmo Carolina sabia que possuía. Você está fazendo um trabalho extraordinário com Júlia, afirmou Eduardo, levantando-se também. Não permita que as palavras venenosas deles a façam duvidar disso. Mas e se eles estiverem certos sobre outras coisas? Insistiu ela. Sobre nós? Sobre eu estar confundindo Júlia, permitindo que ela me veja como substituta da mãe? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações não articuladas. Eduardo deu um passo em sua direção, mas parou quando Beatriz interveio. Meu irmão está certo sobre uma coisa. Uma ruptura abrupta seria prejudicial para Júlia, concedeu ela. Porém, talvez devêssemos considerar algumas modificações ao arranjo atual. Que tipo de modificações? Perguntou Eduardo cautelosamente. Contratar um terapeuta infantil certificado para sessões regulares com Júlia, demonstrando nosso compromisso com seu bem-estar psicológico, sugeriu Beatriz. E talvez esclarecer os papéis dentro da casa. Júlia precisa entender que Carolina é sua tutora, não uma figura materna permanente. As palavras foram como uma punhalada para Carolina. Embora lógicas, confirmavam seus próprios temores, que estava criando expectativas impossíveis de serem cumpridas, tanto para Júlia quanto para si mesma. Concordo com a terapia, disse finalmente. Quanto ao resto, talvez seja melhor eu me mudar para o anexo dos funcionários,
manter uma separação mais clara, profissional. O olhar de traição que Eduardo lhe lançou foi quase insuportável. Você está concordando com eles, acusou ele. Deixando que ditem como devemos viver, como devemos nos sentir. Estou pensando em Júlia, rebateu Carolina. Em como protegê-la de mais sofrimento. Separando-a da única pessoa com quem ela se conectou verdadeiramente desde que perdeu a mãe. A voz de Eduardo elevou-se. Isso não a protege, Carolina. Isso a traumatiza novamente. Então, o que sugere? Perguntou ela, igualmente exaltada. Que continuemos como estamos, permitindo que ela me chame de mamãe, construindo uma fantasia familiar que pode desmoronar a qualquer momento? A pergunta ficou sem resposta quando foram interrompidos por um grito aterrador vindo do andar superior. Os três correram imediatamente para o quarto de Júlia, encontrando-a sentada na cama, olhos arregalados de terror. Eles levaram, soluçava ela em meio a respirações ofegantes. Tia Má levou. Foi só um pesadelo, querida, assegurou Carolina, sentando-se ao seu lado. Ninguém vai levá-la. Promete? Implorou Júlia, agarrando-se a ela. Promete não ir embora? O olhar que Eduardo dirigiu a Carolina naquele momento continha todas as palavras não ditas entre eles. Um desafio silencioso. Responda a ela agora. Diga a verdade. Eu... Carolina sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Como poderia fazer uma promessa que não sabia se conseguiria cumprir? Foi Beatriz quem surpreendentemente interveio, sentando-se do outro lado da cama. Ninguém vai a lugar nenhum, Júlia, declarou ela com uma firmeza que não admitia questionamentos. Sua família está aqui e vai permanecer junta. Tenho bastante experiência garantindo isso. A certeza na voz de Beatriz pareceu acalmar Júlia, que gradualmente relaxou, embora mantivesse o aperto firme na mão de Carolina. Mais tarde, após Júlia finalmente adormecer novamente, os três adultos reuniram-se no corredor, o confronto anterior temporariamente suspenso pela preocupação compartilhada. Precisamos de um novo plano, declarou Beatriz. Um que não envolva separações ou mudanças drásticas para Júlia. Concordo, disse Eduardo, olhando diretamente para Carolina. E isso significa que você fica, exatamente como está. Mas e o processo de custódia? Questionou Carolina. As alegações sobre nós? Deixe isso comigo, respondeu Beatriz, com uma determinação surpreendente. Tenho alguns recursos ainda não utilizados. Os Ribeiro não são os únicos com conexões. A mudança em sua atitude confundiu Carolina. Pensei que você concordasse que minha presença era problemática. O que eu penso? Respondeu Beatriz com um suspiro cansado. É que esta família já sofreu perdas suficientes. E por mais que me preocupe com as implicações legais, não posso ignorar o que testemunhei hoje. O que quer dizer? Perguntou Eduardo. Júlia se transformou desde a chegada de Carolina, explicou Beatriz. Da menina catatônica que você trouxe para esta casa à criança que vi hoje, correndo e rindo no jardim. E você, Eduardo? Ela fez uma pausa significativa. Também não o via tão vivo desde... há muito tempo. A admissão, vinda da sempre controlada Beatriz, carregava um peso imenso. Carolina sentiu algo mudar no ar entre eles. Não uma resolução completa, mas o início de uma nova compreensão. O que fazemos agora? Perguntou ela, sentindo-se simultaneamente exausta e aliviada. Agora, respondeu Eduardo, estendendo uma mão para ela e outra para sua irmã, formando um círculo improvisado. Lutamos juntos, como uma família. A palavra família ecoou no corredor silencioso, carregando significados diferentes para cada um deles, mas unindo-os em um propósito comum: proteger Júlia a qualquer custo. A semana seguinte transcorreu em uma atmosfera de tensa expectativa. O advogado da família Menezes trabalhava incansavelmente no caso, enquanto Beatriz acionava contatos influentes, buscando fortalecer a posição de Eduardo. O mais surpreendente para Carolina foi a transformação na atitude de Beatriz. A mulher anteriormente fria e distante, agora demonstrava uma determinação feroz em proteger o que começava a reconhecer como sua família ampliada. Júlia,
Sensível às preocupações dos adultos ao seu redor, tornou-se mais apegada que nunca a Carolina, seguindo-a como uma pequena sombra pela mansão. Sua fala, embora ainda limitada, mostrava progressos diários. Palavras cuidadosamente escolhidas, frases curtas, principalmente direcionadas a Carolina e Eduardo. Uma tarde, enquanto ajudava Júlia com um quebra-cabeça em seu quarto, Carolina foi surpreendida por uma pergunta inesperada. Por que Tiamá quer me levar? A simplicidade da pergunta contrastava com sua complexidade emocional. Carolina escolheu as palavras cuidadosamente. Algumas vezes, adultos discordam sobre o que é melhor para uma criança. Sua tia provavelmente acredita que você estaria melhor com ela. Não quero, declarou Júlia com firmeza rara. Quero ficar com você e papai. O termo papai, usado deliberadamente para se referir a Eduardo, não passou despercebido. Carolina sentiu simultaneamente alegria pelo progresso e apreensão pela expectativa crescente. E nós queremos que você fique, assegurou, abraçando a menina. Seu pai está fazendo tudo possível para garantir isso. Naquela noite, após Júlia adormecer, Carolina encontrou Eduardo em seu escritório, cercado por documentos legais e uma expressão de exaustão. Alguma novidade? Perguntou ela suavemente. Nosso advogado sugere uma abordagem diferente, respondeu ele, esfregando os olhos cansados. Em vez de confrontação direta no tribunal, propõe um acordo com os Ribeiro. Que tipo de acordo? Financeiro, principalmente. E garantias formais de que eles manterão contato regular com Júlia. Ele hesitou brevemente. Beatriz acha que devemos aceitar. Carolina sentou-se na poltrona em frente a ele. E você? Detesto a ideia de comprar o direito de ser pai da minha própria filha, admitiu Eduardo, a amargura evidente em sua voz. Mas se isso garantir paz para Júlia, farei o que for necessário. Algo na vulnerabilidade daquele homem geralmente tão poderoso tocou Carolina profundamente. Sem pensar, estendeu a mão sobre a mesa cobrindo a dele. Você é um pai extraordinário, sabia? Muitos homens teriam desistido na primeira dificuldade. Eduardo virou a mão, entrelaçando seus dedos aos dela. Não teria chegado até aqui sem você. O momento íntimo foi interrompido quando Beatriz entrou apressadamente no escritório, segurando alguns papéis. Desculpem, não quis interromper, disse ela, seu olhar brevemente registrando as mãos unidas antes de continuar. Mas precisamos conversar. Tenho uma ideia. Sentando-se ao lado de Carolina, Beatriz expôs seu plano. Uma estratégia ousada que envolvia afastar-se temporariamente da cidade com Júlia. A casa de praia em Angra, explicou ela, está em meu nome. Não é associada publicamente à família. Podemos passar algumas semanas lá enquanto o advogado negocia com os Ribeiro. Longe do escrutínio, da pressão. Fugir não resolverá o problema, objetou Eduardo. Não é fugir, corrigiu Beatriz. É criar espaço para respirar. Para Júlia processar tudo o que aconteceu. Para vocês. Seu olhar moveu-se significativamente entre Eduardo e Carolina. Resolverem o que precisam resolver. A proposta tinha lógica. A mansão, antes um refúgio, agora parecia um campo minado de estresse e tensão. E Júlia, por mais progressos que demonstrasse, ainda estava frágil. E se os Ribeiro descobrirem? Questionou Carolina. Não descobrirão, garantiu Beatriz com confiança. Tecnicamente, estamos apenas viajando em família. Não há nada ilegal nisso. Eduardo ponderou a ideia, tamborilando os dedos sobre a mesa. E quanto a Dr. Lima? Perguntou, referindo-se à terapeuta infantil, recentemente contratada para atender Júlia. Ela concordou em nos acompanhar para algumas sessões, respondeu Beatriz. Na verdade, ela que sugeriu a mudança de ambiente como potencialmente terapêutica para Júlia. A reunião de todos esses elementos, o estresse do processo legal, a necessidade de um ambiente mais calmo para Júlia, a oportunidade de um recomeço temporário, finalmente convenceu Eduardo. Quando partiríamos? Perguntou ele. Amanhã ao amanhecer, respondeu Beatriz. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Na manhã seguinte,
Antes mesmo do sol nascer completamente, 2 carros discretos deixaram a mansão Menezes. No primeiro seguiam Eduardo, Carolina e Júlia, que dormia tranquilamente no banco traseiro. No segundo, Beatriz, Marta e alguns funcionários de confiança, junto com as bagagens necessárias para uma estadia prolongada. A viagem de 4 horas para o litoral transcorreu em relativo silêncio, com Júlia acordando apenas ocasionalmente, sempre verificando se Carolina e Eduardo ainda estavam ali antes de voltar a cochilar. A confiança implícita comoveu Carolina. Esta criança que há poucas semanas mal suportava contato visual, agora dormia pacificamente, segura na presença deles. A casa de praia revelou-se uma surpresa. Carolina esperava algo ostensivo, semelhante à mansão, mas encontrou uma propriedade relativamente modesta, embora elegante. Uma construção de 2 andares com amplas varandas, rodeada por jardins naturais que desciam até uma praia privativa. Beatriz e eu passávamos os verões aqui quando crianças, explicou Eduardo enquanto descarregavam os carros. Nossos pais acreditavam em simplicidade durante as férias, tanto quanto era possível para eles, pelo menos. Júlia, completamente desperta agora, explorava o novo ambiente com entusiasmo crescente, especialmente ao descobrir o caminho para a praia. Posso ver o mar? Por favor, por favor. O pedido animado, a maior sequência de palavras que já havia dito, arrancou sorrisos dos adultos. Claro que pode, respondeu Eduardo, parecendo mais relaxado do que Carolina jamais o vira. Vamos todos. Os dias na casa de praia estabeleceram um ritmo próprio, radicalmente diferente da rotina estruturada da mansão. As manhãs geralmente começavam com caminhadas na praia, onde Júlia colecionava conchas e pedras interessantes. As tardes alternavam entre sessões com a Dr. Lima, que vinha 3 vezes por semana, e atividades livres, desenho, leitura, construção de castelos de areia. O mais notável para Carolina era observar a transformação gradual nos irmãos Menezes. Eduardo, longe do traje formal e das responsabilidades corporativas, revelava-se um homem diferente. Brincalhão com Júlia, atencioso com Carolina, genuinamente relaxado. Beatriz, por sua vez, abandonava lentamente sua rigidez habitual, ocasionalmente até participando das brincadeiras de Júlia. Numa tarde particularmente significativa, aproximadamente 1 semana após sua chegada, a Dr. Lima sugeriu uma atividade especial para Júlia. Chama-se Jardim de Memórias, explicou a terapeuta, uma mulher de meia idade com olhos gentis, enquanto arrumava diversos materiais sobre a mesa da varanda. É uma forma de processar perdas e transições de maneira tangível. A atividade consistia em criar um pequeno jardim simbólico, usando terra, pedras, conchas e pequenas plantas. Cada elemento representaria pessoas, sentimentos ou experiências importantes na vida de Júlia. Quero que você crie um jardim que conte a história da sua família, instruiu a Dr. Lima suavemente. Passado, presente e futuro. Carolina, Eduardo e Beatriz observavam à distância, permitindo que Júlia trabalhasse diretamente com a terapeuta. A menina abordou a tarefa com seriedade surpreendente, escolhendo cuidadosamente cada elemento. No centro do pequeno jardim, colocou uma concha particularmente bonita. Mamãe, disse simplesmente, no céu agora. Ao redor da concha central, organizou pedras de diferentes tamanhos formando um círculo. Apontou para a maior, Papai. Depois para outra, ligeiramente menor, Carolina. Uma terceira pedra, angular mas elegante, Tia Bia. A última pedra pequena e redonda, eu. Lima assentiu encorajadoramente. Este é seu jardim familiar agora? Júlia confirmou. Então, surpreendentemente, começou a adicionar pequenas plantas ao redor das pedras. Crescendo, explicou com naturalidade. Família crescendo. A simplicidade e profundidade do gesto deixou os adultos sem palavras. A Dr. Lima trocou um olhar significativo com Carolina. Este era um marco importante no processamento emocional de Júlia. Mais tarde, quando a terapeuta já havia partido,
Carolina encontrou Eduardo contemplando o pequeno jardim que Júlia insistira em manter na varanda. É extraordinário, não é? Comentou ele. Como ela consegue expressar coisas tão complexas de maneiras tão simples. Crianças frequentemente possuem uma sabedoria que nós adultos perdemos, respondeu Carolina, parando ao lado dele. Elas veem o essencial. Eduardo virou-se para encará-la. E o que você vê, Carolina, quando olha para... tudo isso? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não explicitados. Carolina sentiu o peso do momento. Não estavam mais discutindo apenas Júlia. Vejo possibilidades, respondeu honestamente. Vejo uma família sendo reconstruída, diferente da original, mas igualmente válida. Vejo cura. Eduardo deu um passo em sua direção, eliminando a pequena distância entre eles. E quanto a nós? O que vê para nós? O coração de Carolina acelerou. Durante semanas, haviam dançado ao redor deste tema, nunca o confrontando diretamente. Tenho medo, admitiu ela. Não quero que Júlia se machuque se as coisas não derem certo entre nós, completou ele gentilmente. Ela assentiu. Ou quando precisar voltar para minha vida real, meu trabalho na ONG, meu apartamento. E se sua vida real pudesse ser aqui, conosco? A pergunta saiu quase como um sussurro. Não como funcionária, não como tutora temporária, mas como parte permanente desta família? Antes que Carolina pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Beatriz, que trazia um telefone celular e uma expressão indecifrável. Desculpem, mas acho que vocês precisam ouvir isso, disse ela, estendendo o telefone. É nosso advogado. Os Ribeiro aceitaram um acordo. A conversa que se seguiu revelou os detalhes. Os tios maternos de Júlia desistiriam de qualquer reivindicação legal em troca de uma generosa compensação financeira e visitas regulares programadas. A condição principal, a guarda permanente, seria oficialmente concedida a Eduardo. Acabou, então? Perguntou Carolina, mal acreditando. O processo judicial, sim, confirmou Eduardo, uma mistura de alívio e cautela em sua voz. Agora começa o real desafio: criar uma vida estável para Júlia. Aquela noite, celebraram com um jantar especial na varanda, sob as estrelas. Júlia, percebendo a atmosfera mais leve, demonstrava uma vivacidade que tornava difícil lembrar da criança traumatizada da rodoviária. Após Júlia adormecer, exausta pelas emoções do dia, os três adultos permaneceram na varanda, compartilhando uma garrafa de vinho e o alívio da vitória legal. Precisamos discutir os próximos passos, anunciou Beatriz, surpreendentemente a primeira a abordar o assunto. Especificamente, o papel de Carolina daqui para frente. Eduardo olhou para a irmã com desconfiança, mas Beatriz ergueu uma mão conciliatoriamente. Não estou sugerindo que ela vá embora, esclareceu. Pelo contrário, estou perguntando se já consideraram oficializar o que é evidente para qualquer observador. Carolina quase engasgou com o vinho. O que quer dizer? Quero dizer, respondeu Beatriz com um olhar direto, que vocês dois estão apaixonados. Júlia já considera Carolina como mãe, e continuarmos fingindo que isso é um arranjo temporário é absurdo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo e Carolina trocaram olhares atônitos, não pela observação em si, mas pela fonte dela. Beatriz, começou Eduardo cautelosamente. Há algumas semanas você estava praticamente acusando Carolina de ter motivos ocultos. E estava errada, admitiu Beatriz, surpreendendo-os ainda mais. Observei vocês. Vi como ela se importa genuinamente com Júlia, como coloca o bem-estar dela acima de qualquer outra consideração. Vi como você mudou, Eduardo. Mais presente, mais aberto, mais humano. Carolina sentiu lágrimas formando-se em seus olhos com a inesperada validação. Na verdade, continuou Beatriz, repentinamente parecendo levemente desconfortável, tenho uma confissão a fazer. Eduardo arqueou as sobrancelhas intrigado. Enquanto vocês estavam ocupados com o jardim de Júlia hoje,
Recebi ligação não apenas do advogado, mas também da Dr. Lima. Beatriz respirou profundamente. Ela mencionou algo que acho que vocês deveriam saber. O quê? Perguntou Carolina subitamente apreensiva. Em uma sessão particular, Júlia expressou preocupação de que você pudesse ir embora quando o verão terminar. Aparentemente, ela entendeu este período na praia como temporário e teme que, ao retornarem à cidade, você também deixará suas vidas. A informação atingiu Carolina como um soco. Tantos esforços para proteger Júlia de expectativas irrealistas, e mesmo assim, a menina havia captado a incerteza subjacente. A Dr. Lima sugeriu que, seja qual for a decisão sobre o futuro, vocês precisam comunicá-la claramente a Júlia. A incerteza está causando ansiedade significativa que ela ainda não consegue expressar completamente. Eduardo voltou-se para Carolina, tomando suas mãos nas dele. Acho que chegou a hora de decidirmos, não é? Carolina sentiu o peso da decisão que estava prestes a tomar. Não era apenas sobre sentimentos por Eduardo. Era uma escolha de vida, um compromisso com uma criança que já havia sofrido perdas demais. Começou ela, sua voz falhando. Antes que responda, interrompeu Eduardo gentilmente. Há algo que gostaria de compartilhar. Uma ideia que venho considerando há algum tempo. Carolina e Beatriz o observaram curiosamente enquanto ele retirava alguns documentos dobrados do bolso. Lembra-se de quando mencionou seu sonho de expandir o trabalho com crianças vulneráveis? Perguntou a Carolina. Ela assentiu, confusa pela mudança de assunto. Estive pesquisando, continuou ele abrindo os papéis. Existe um terreno disponível perto da ONG onde você trabalhava. Seria perfeito para construir um centro educacional para crianças traumatizadas. Carolina olhou para os documentos. Plantas preliminares para um edifício moderno, adaptado para terapias diversas, espaços de aprendizagem, áreas verdes. O que é isso? Perguntou ela, mal acreditando. Uma possibilidade, respondeu Eduardo. Um projeto que poderíamos construir juntos. Não como chefe e funcionária, mas como parceiros. Uma forma de ajudar outras crianças como Júlia, usando sua experiência e meus recursos. A proposta a deixou sem palavras. Era como se ele tivesse visto diretamente em seu coração, identificando o único caminho que poderia unir seus dois mundos, seu amor por Júlia e por Eduardo e sua vocação para ajudar crianças necessitadas. Seria chamado Fundação Clara, acrescentou ele suavemente, em homenagem à mãe de Júlia. Um lugar onde crianças traumatizadas possam encontrar sua voz novamente, assim como você ajudou nossa filha a encontrar a dela. A expressão nossa filha, usada deliberadamente, não passou despercebida. Carolina sentiu lágrimas transbordarem, incapaz de contê-las mais. Eduardo, eu não estou comprando você, apressou-se ele a esclarecer, nem tentando prendê-la. Se decidir que não quer uma vida conosco, o projeto ainda pode acontecer. Mas se ficar... Sua voz falhou momentaneamente. Se ficar, podemos construir algo extraordinário juntos, uma família e um legado. Beatriz levantou-se discretamente. Acho que vocês precisam de privacidade para esta conversa. Estarei lá dentro se precisarem. Após sua saída, Carolina e Eduardo permaneceram em silêncio por alguns momentos, apenas o som das ondas na praia próxima preenchendo o ar. Estou apavorada, admitiu Carolina finalmente. Nunca imaginei algo assim para minha vida. É como se tudo estivesse acontecendo rápido demais. De professora voluntária em uma ONG a... O quê? Mãe adotiva? Namorada de um empresário? Diretora de uma fundação? Eduardo assentiu compreensivamente. Eu sei. Para mim também é assustador. Há 3 meses, eu era apenas um homem focado em negócios, sem ideia de que tinha uma filha. Agora estou reconstruindo minha vida inteira ao redor dela. E de você? E se não der certo? Perguntou ela, verbalizando seu maior medo. E se Júlia se apegar ainda mais a mim e depois...
A vida nunca oferece garantias, respondeu ele suavemente. Mas sei, com certeza absoluta, que você já é a mãe que Júlia escolheu. E o único futuro que posso imaginar para nós inclui você. Aquelas palavras, sinceras e vulneráveis, finalmente derreteram as últimas resistências de Carolina. Estendendo a mão para tocar o rosto de Eduardo, ela tomou sua decisão. Sim, disse simplesmente. A todas as perguntas. Sim para ficar. Sim para a fundação. Sim para nós. O beijo que se seguiu foi gentil, quase reverente. Não o início de algo novo, mas o reconhecimento de algo que já existia entre eles há semanas, finalmente permitindo-se florescer. Na manhã seguinte, Júlia encontrou Carolina e Eduardo adormecidos na rede da varanda, abraçados. Sem hesitação, a menina espremeu-se entre eles, acordando-os com seu movimento. Bom dia, família, disse ela claramente, a frase mais longa e confiante que já pronunciara. Eduardo e Carolina trocaram olhares emocionados sobre a cabeça da filha. Bom dia, querida, respondeu Carolina, abraçando-a. Sabe, seu pai e eu temos uma ideia especial para compartilhar com você, sobre o nosso futuro juntos. Os olhos de Júlia se iluminaram com esperança. Você fica para sempre? Para sempre, confirmou Carolina, sabendo que finalmente poderia fazer esta promessa. Somos uma família agora. Enquanto Júlia comemorava com abraços entusiasmados, Carolina olhou além dela para a praia onde o sol nascia, pensando na incrível jornada que começara numa rodoviária movimentada. Uma jovem professora, uma criança traumatizada, um pai observando à distância. 3 almas perdidas que, juntas, haviam encontrado seu caminho de volta para casa. Se essa história chegou até você, talvez seja para lembrar que às vezes o que hoje parece um desvio doloroso em seu caminho, amanhã pode se revelar o começo de um milagre que você nem ousava sonhar. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com quem vos ama. Que você tenha um dia abençoado.